Com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa do canal Igreja em Espírito e em Verdade. Aos novos inscritos, meu nome é Geraldo Moraes, este é o canal Igreja em Espírito e em Verdade no YouTube. É só colocar, talvez você esteja recebendo este vídeo por indicação de algum irmão, de alguma membro do corpo desta igreja, que viu coerência, que viu entendimento neste vídeo e está compartilhando com você. O nosso canal tem vários conteúdos, tem todos os tipos de perguntas sobre demônio, santa ceia, batismo, dízimo, cobertura pastoral, salário de pastor, volta de Jesus, santificação, batismo. É um dossiê, eu não sei se a palavra que cabe melhor é essa, é uma faculdade da graça. É só escrever Igreja em Espírito e em Verdade ou Geraldo Moraes, Igreja em Espírito e Verdade, YouTube. Pronto! Você acessou um canal polêmico, mas de uma grandeza, de um crescimento maravilhoso. Fique conosco. Obrigado pela honra que tu me concedes de emprestar a sua atenção para poucos minutos crescermos na graça e no conhecimento. Estamos todos os dias, 5h20 da manhã, anote aí a nossa agenda de trabalho em graça. 5h20 da manhã, temos a manhã de confissão de fé. Às 11h40, minha esposa querida, eu estou sentindo falta aqui do meu microfone. Estende para mim, por favor, enquanto eu passo a agenda aqui. Às 5h20 da manhã, nós temos manhã de confissão de fé. 11h40, gotas de sabedoria. 15 a 20 minutos, uma palavra que traz um entendimento. Todos os dias, 11h40, de segunda a sábado. Todos os dias a esse horário, deixa eu colocar aqui o meu microfone, todos os dias às 20 horas, de segunda a sábado, nós estamos, deixa eu fazer biquinho aqui, senão não vai. Nós estamos aqui às 20 horas e aos domingos, 10h20 da manhã, no horário presencial. Deixe avisar os irmãos que se reúnem presencialmente conosco. Domingo, antes da nossa reunião, a partir de 8 horas, nós vamos ter o nosso café com comidas típicas, broa de milho, curau de milho verde, canjica, nós vamos ter tapioca, cuscuz branco, cuscuz amarelo, vamos ter torradas, cachorro quente de forno, vamos ter pé de moleque, uma infinidade. Nós vamos, em vez de trazer o pão e o bolo costumeiramente, queijo, mortadela, iogurte, leite, Nescau, café, chá, nós vamos então fazer este broa de milho, curau de milho verde, pamonha. Domingo, você que se reúne conosco presencialmente, não precisa trazer uma grande porção, ainda mais você que tem dificuldade de se locomover, traga um pouquinho, participa e a gente vai colocar naquela mesa onde a gente todo domingo bate um papo, toma aquele café junto, tá bom? Muito obrigado. Bem, o tema da nossa live é imposição de mãos, um insulto à obra de Cristo. Eu vou repetir. Imposição de mãos, um insulto à obra de Cristo. A igreja tradicional evangélica, ela sustenta esta feitiçaria, o homem colocar a mão sobre o outro. Não existe nenhuma passagem da Bíblia que se consagra alguém colocando mãos. Não existe. Nada disso. Isto é fantasia religiosa. E os homens gostam disto. Tanto gosta quem recebe, acha que há um poder que sai, que emana, né, da mão de um homem e passa por outro. E isto aqui se carrega um engano, uma altivez. Esta prática dentro das igrejas, seja ela em graça, seja ela na lei,
Se bem que igreja em graça não tem essa prática de imposição de mãos. Não tem. Veja o que disse Paulo em Hebreus, capítulo 6, versículo de número 1. Deixa eu pegar aqui na minha colinha. Hebreus, capítulo 6, versículo de número 1. Vamos ler até o versículo 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando, ou não fazendo, ou não colocando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, o que é que se apresenta nesse texto? O apóstolo Paulo está escrevendo aos Hebreus que tinha rudimentos da lei, embora Cristo já havia ressuscitado, mas tenho dito reiteradas vezes que o pacto estava cruzado e muitos costumes e muitos rudimentos da lei, incluindo Paulo, convivia com eles ali naquele ambiente. Então, Paulo está dizendo aos Hebreus: deixem de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. É para colocar de parte aquele leitinho, aquela coisa elementar, o princípio. Depois ele diz no versículo de número 2, olha, o que deveria ficar à parte. Olha os princípios elementares. Olha o que deveria sair. O ensino de batismo, agora leia, e da imposição de mãos, de ressurreição dos mortos e do juízo eterno. De acordo com esta palavra aqui, a imposição de mãos é para fazer, ou Paulo disse, não lançar, não fazer de novo. Não fazer de novo. Vem um versículo muito interessante que a mim me parece que soa como ironia. Paulo disse, isso faremos se Deus permitir. É claro que Deus não permitiria que os rudimentos voltassem, embora entenda-se por conhecimento histórico que no momento da epístola o templo está de pé e possivelmente estes rudimentos eram apresentados por aquele que não tinha entendimento. O intuito da epístola de Paulo aos Hebreus era exatamente mostrar a superioridade do sacrifício de Cristo sobre a lei ineficaz de Moisés. Então não é para fazer imposição de mãos. Imposição de mãos era um rudimento na igreja, mesmo após cruz, mas era um rudimento na igreja do primeiro século cristão. Os irmãos ali ainda faziam imposição de mãos, porque isto ainda era rudimentar no primeiro século. Embora Paulo pregasse a graça, embora Paulo vivia ali o fundamento da igreja, nós já sabemos pela escatologia consumada que Paulo e os apóstolos estão vivendo um pacto cruzado. Era um cruzamento pactual. Tanto era um cruzamento pactual que o próprio Paulo viveu os rudimentos. Olha o que diz esta palavra em Atos, capítulo 21, versículo 17. Olha, leia comigo. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Quem está relatando isso é Lucas, e ele está nesse momento. Ele diz, tendo nós. Versículo de número 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. 19. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhes disseram, bem ver, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, a respeito de Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Veja, após a cruz, está aqui a lei nua e crua sendo praticada. E Paulo ensinava, mesmo depois da cruz,
que os irmãos não deveriam andar segundo o costume da lei. Então, o pacto se cruzava, sim ou não? Nos dias de Paulo, a lei física era pregada, sim ou não? Paulo está vivendo a graça plena, sim ou não? Paulo está vivendo um cruzamento pactual, sim ou não? Sim. Agora leia o restante, versículo 22. Que se há de fazer? Perguntou Tiago. Pois certamente saberão da tua chegada, da chegada de Paulo. Versículo 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Olha o que Tiago disse a Paulo. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Olha a lei sendo vivida, pregada, praticada. 24. Toma-os, olha o que Tiago disse a Paulo. Purifica-te com eles, faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, uma tradição judaica para quem iria cumprir votos, necessária para que raspe a cabeça, e saberão que todos, que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Olha isto aqui. Então, Paulo se deixou persuadir por Tiago, para que as pessoas chegassem ali pensando que Paulo, um judeu, estava pregando contra a lei e não viesse em cima dele. Ora, se só houvesse a graça, como é que Paulo iria praticar estas coisas? Se só houvesse a graça no dia de Paulo, se a graça fosse plena, se Paulo fosse pregar, só existia ainda a graça, como é que isto aqui poderia estar acontecendo? Significa que nos dias de Paulo, a lei física ainda estava em vigor porque o templo estava lá. Versículo de número 25. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, aceitando o cumprimento dos dias de purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. A pergunta que eu faço aos senhores é: Paulo aqui está pregando a graça ou está se submetendo à lei de Moisés? A lei. Ora, e ele já não pregava a graça? Ora, se pegarmos então as coisas que Paulo fazia, que Timóteo fazia, e trazer para os dias de hoje, vamos viver de novo o retrocesso à lei e cruzar os pactos também nos nossos dias. Isto aqui seria violar a aliança e insultar a obra perfeita que Cristo fez. Então, todas as vezes que alguém impõe as mãos sobre umas pessoas e diz, eu te ordeno a pastor, todas as vezes que alguém diz, eu passo a unção de Deus sobre a sua vida, ela está violando a aliança e está insultando a obra de Cristo. Porque, veja, Paulo estava aqui, mas ele estava violando a graça. Ele estava aqui se submetendo ao que Tiago dizia, mas Tiago era um judeu. Paulo deixou-se persuadir. Não adianta usar aquela expressão que Paulo se fez fraco para ganhar os fracos, se fez os da lei para ganhar os da lei, que ele não está ganhando ninguém ali, muito pelo contrário. Se você ler todo o relato, as pessoas vão apedrejar ele, vão condenar ele, não adiantou nada. Então, por que é que eu estou mostrando esse argumento? Porque quando você diz assim, não deve ter imposição de mãos hoje na graça de Deus, o que é que as pessoas que não conhecem esses rudimentos que havia em Paulo, esses resquícios da lei que havia em Paulo dizem? Ué, mas Paulo impôs a mão em Timóteo. Olha a base. Olha a base. A pessoa diz assim, não, nós vamos consagrar, nós vamos impor, eu vou liberar uma unção sobre a sua vida, eu vou impor as mãos sobre você. Por quê? Ué, porque Paulo disse. Ué, Paulo disse. Mas em Paulo havia esses rudimentos. Olha o que ele disse em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Segura isso aqui. Ora, o que é que está acontecendo aqui?
Isto aqui é uma prática para a igreja nos dias de hoje? Eu devo usar esta frase de Paulo a Timóteo e aplicar nos meus dias? Então, será que isto aqui não era um rudimento de Paulo, assim como ele estava praticando a lei? Será que isto aqui não era um rudimento de Paulo em Timóteo? Como havia vários rudimentos de Paulo, olha só, se pegarmos isto aqui como prática para os dias de hoje, sem considerar que isto era um rudimento de Paulo, que era um judeu, assim como tinha mania de dobrar os joelhos, fazer oração intercessória, se não atentarmos que isto é um rudimento e que ou aceitarmos como prática para a igreja nos dias de hoje, vamos ter que aceitar isso aqui também, ó. Atos 16, versículo 1, leia comigo. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, olha ele aí, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Versículo de número 2, dele davam bons testemunhos os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então, se eu pegar como base doutrinária a imposição de mãos em Paulo, vamos ter que ter base doutrinária que Paulo circuncidou também Timóteo. Circuncidou ou não circuncidou? Está escrito aqui. Ué, e Paulo já pregava graça? Para Atos capítulo 16, versículo 3. Diz que no capítulo 9 ele se converteu, ficou um tempo lá na igreja, teve uma briga com Barnabé, se separou, foi cumprir o seu trabalho depois de uma viagem missionária. Então, se eu pego 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, mas Paulo também circuncidou Timóteo, então vamos trazer isso também para dentro da igreja, hoje já estabelecida, onde o pacto é um só, não há cruzamento pactual, embora os pastores vivem numa tentativa de costurar o véu, mas a graça rasga, não permite, porque estamos aqui como soldados de Cristo combatendo o bom combate. Você entende que há uma manipulação? Então, Paulo colocou as mãos sobre Timóteo. Receba o dom de Deus pela imposição de minhas mãos. O que os pastores fazem? Há poder de Deus também na minha mão. Por quê? Nós pregamos Paulo, se Paulo botou a mão sobre Timóteo, ei, alô? Então você vai ter que circuncidar também os seus membros, porque também Paulo circuncidou Timóteo. E muito mais do que isso, olha o que diz 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo de número 9. Não seja escrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, ou tenha sido esposa de um só marido. Versículo 10, seja recomendado, está falando com Timóteo, hein? Seja recomendado pelo testemunho de boas obras, que tenha criado os filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés dos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática de boas obras. Leia a frase lá no meio, lavado os pés aos santos. Isto é praticado também nas igrejas aí fora, porque Paulo está mandando as viúvas, está falando com Timóteo, admoestando a Timóteo, ensinando a Timóteo, para que as viúvas exerçam a hospitalidade e lave os pés dos santos. Isto aqui é um rudimento judaico ou não? Sim, vamos pegar base também para lavar os pés das pessoas dentro da igreja? Então você entende que este canal ensina que devemos observar o que era rudimento em Paulo, livrando Paulo de nós mesmos quando o assunto é circunstancial? Era apenas para a igreja do primeiro pacto? Era apenas aqueles rudimentos, enquanto o pacto se cruzava, algumas pessoas, por conta da sua cidadania, por conta de costumes locais, ainda observavam esses rudimentos que nós não devemos mais observar? Isto definitivamente caducou quando o templo caiu? Sim ou não? Sim. Então, não podemos permitir esse tipo de rudimento, este insulto à obra de Cristo, se eu vou agora olhar para a carta de Timóteo e falar, Paulo mandou Timóteo pegar as viúvas, lavar os pés dos santos. Como que eu vou fazer isto? Então, como é que uma viúva vai lavar os pés dos irmãos hoje?
hoje na graça estabelecida. Vocês não estão vendo que os rudimentos ainda existiam nos dias de Paulo? Olha o que diz 1 de Timóteo, você vê quantos rudimentos há na epístola de Paulo. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Versículo de número 2, capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, foi lido, eu vou ler o versículo 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Vamos pegar isso aos pés da letra e as mulheres não podem falar da graça de Deus? Isto é, para a igreja hoje, onde as mulheres exercem um papel importante na sociedade? A mulher nesse país já foi presidente, na Inglaterra, rainha. As mulheres são procuradoras. Raquel Dodge foi uma procuradora importante. Há ministras no Supremo Tribunal Federal. Há pessoas exercendo, mulheres exercendo autoridade. Mulheres que falam graciosamente do Evangelho, e eu não vou nem citar o nome aqui para não engrandecer umas e menosprezar outras. Então vamos pegar isto aqui ao pé da letra e dizer, Paulo disse para as mulheres lavar os pés, Paulo colocou as mãos sobre Timóteo, Paulo circuncidou Timóteo, Paulo falou para as mulheres não falar, aqui também não vai falar. Vamos pegar isto, está vendo que isto é local, circunstancial, isso é rudimentar. Isto estava dentro daquele contexto no primeiro século da era cristã. Vamos ao âmago da questão. Todo homem que coloca a mão sobre o outro homem e diz, receba o Espírito Santo, isto é, o engano macabro. Não há nada que passe daqui para outro homem. Nada. Não existe isso. Isto é uma manipulação. Isto é um engodo de regredir a lei de Moisés. Na lei de Moisés, onde o Espírito Santo não se manifestava, os homens é que queriam unção dobrada do outro. Não é isto na graça. Na graça, isto é uma falácia, isto é um engano, isto é um insulto à obra de Cristo. Paulo nunca passou a unção dele para ninguém. Jesus nunca passou a unção dele para ninguém. Quando a mulher tocou nele, ele não disse, não saiu a unção, saiu uma virtude. Ele sentiu que um poder, pelo toque daquela mulher, dentro daquele ambiente legalista, uma mulher que não poderia tocá-lo, ele disse, de mim saiu virtude. Foi um toque diferente, foi um toque de ousadia, um toque pela fé. Não foi ele que tocou na mulher. Até porque ele era proibido pela lei. A mulher tinha um fluxo de sangue e a lei dizia que ele não podia tocar. A mulher, sim, estava errada tocando nele. Tanto é que quando ele perguntou à mulher, cônscia do que havia feito, trêmula, disse, fui eu. Então, toda a pessoa, toda, de A a Z, no sistema religioso ou fora dele, quem coloca a mão sobre uma pessoa e diz, receba a unção de Deus, receba o Espírito Santo, é regressão ao legalismo, mas dos brabo com engano e tudo, submetendo alguém ao ridículo. Por quê? Por quê? Leia o que eu vou te mostrar, 2 de Coríntios 11, versículo de número 21. Deixa eu ler o versículo 20. Porque quantos são as promessas de Deus, tanto tem neles o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Versículo de número 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é o pastor Godofredo. Não, eu li errado. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é o pastor Malaquias. Não, eu li errado. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é quem? Deus. Não existe unção pastoral, unção de bispo. Não existe um homem ungir alguém.
Não existe eu liberar unção sobre a vida de alguém. Isto é o mais puro engano. Isto não é o Espírito Santo. Isto é carne. É uma mentalidade carnal. É alguém que está delirando, quer ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo e os seus ouvintes. O sistema é mestre em fazer isto. Eu derramo da minha unção, o poder de Deus que está na minha vida agora chega na sua. Receba o Espírito Santo. Ué, mas Paulo disse aos irmãos no primeiro século, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Depois João, o apóstolo João, diz em 1 de João, capítulo 2, versículo 5, e vós possuís a unção que vem do pastor. Eu vou subindo de escala. Vós possuís a unção que vem do pastor. Vós possuís a unção que vem do bispo. Vós possuís a unção que vem do apóstolo. Vós possuís a unção que vem do semideus. Vós possuís a unção que vem de Deus. Recebo. Eu não recebo unção de homens, meu irmão. Eu não como mais desse reggae. Se eu vou dobrar o meu joelho, um homem jogar um óleo em cima de mim, botar a mão na minha cabeça e falar, Geraldo, agora você tem o Espírito Santo. Agora você tem a unção de Deus. Agora? Agora, se eu tenho a unção de Deus agora, se eu tenho o Espírito Santo agora, o que é que eu tinha antes para poder dizer que Jesus é o Senhor? Ora, se naquele momento em que o pastor botou a mão em mim, foi naquele momento que eu recebi a unção de Deus, então eu nunca tive o Espírito Santo, passei a ter quando ele botou a mão em mim. E a pergunta que o irmão me fez é, será então, Geraldo, que o Espírito Santo veio na minha vida e deixou a unção no céu, e a unção só veio na minha vida quando o pastor colocou? Ora, para quem é leigo, para quem é bocó, aceita isso. Mas para quem tem olhos iluminados, para quem tem a mente de Cristo, corre fora dessa feitiçaria rápido. Isto é feitiçaria. Se um homem vai colocar a mão em mim, eu vou receber unção. Nada que tem aqui pode passar para você, a não ser mão calejada, pesada, olha aí. É isso que se eu botar a mão na sua cabeça, acontece. Se você é templo do Espírito Santo, meu irmão, se você já é morada do Espírito, no teu espírito, será que esse Espírito entrou na sua vida e deixou um saco de unção lá no céu e você só vai ter unção de Deus quando eu colocar a mão sobre você? Como é que as pessoas se submetem a esse engano? Quem vos feitiçou? Isto é feitiçaria. Isto é bruxo. Mas as pessoas gostam disso. Ah, eu fui consagrado a bispo pelo o pastor presidente, passou no monte a semana toda, teve um evento lá na minha cidade, eles chamam de mover da carne, mover da ignorância, da meninice. Meu amado, existem coisas que eu vejo que nem no sistema tem tanta meninice assim. Ora, e vós possuís unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Versículo 27, 1 de João 2,27. Quanto a vós outros, disse João, a unção que dele recebeste não é de homem, não é de apóstolo, não é de bispo. Como é que vocês se deixam enganar desta forma? Que evangelho é esse que se vive? Receber a unção de homem? Ora, se eu recebi a unção que vem do santo, o que a unção, sabe o que é a unção do homem? É unção, outros não. Não existe. Homem não tem unção, homem não é Deus. Como é que o homem vai passar alguma coisa para mim se ele está na mesma condição diante de Deus que eu?
Vê se você consegue entender se Deus tem pessoas especiais nessa terra, mais dotado de poder, ao ponto do poder que está nele passar na vida do outro. O outro só tem poder se o outro botar a mão nele. Nós então voltamos, regredimos a lei, aonde a nossa suficiência não é Cristo, mas um pastor que coloca a mão. Ouça, você que se permite a esse engano. O apóstolo Paulo deixou declarado que ele era apóstolo, não era da parte de homem nenhum. Jesus nunca colocou a mão sobre Pedro. Jesus nunca colocou a mão sobre Paulo. Jesus nunca usou desses rituais, dessa feitiçaria, desse insulto à obra dele. Se você aceita um homem botar a mão sobre a sua cabeça e falar, você recebe agora a unção de Deus que está na minha vida, sabe o que você está dizendo? Eu estou invalidando a obra de Cristo. Eu estou dizendo que o que ele fez para mim não valeu de nada e que esse homem que está botando a mão aqui é o mediador entre Deus e a mim. Eu não tenho o Espírito Santo e eu dependo de uma pseudo unção que está na vida dele para passar para mim. Pelo amor de Deus. Isso, as igrejas mais radicais já entenderam que isto é um insulto. Não existe isso. Isto aqui é uma patifaria que se faz com a obra de Cristo. Leia. Quanto a vós outros, eu estou lendo a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que recebele destes permanece em vós. Leia. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneça nele, como ele também vos ensinou. Você precisa de unção de quê? Existe unção de homem? Tem na Bíblia? Hein, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Não pode. Agora, leia o que eu vou... Vamos ler junto o que eu vou te mostrar. Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5. Veja o que Paulo escreveu a Tito há mais ou menos 1900 e poucos anos atrás. Olha quanto tempo está aqui e grande parte dos lobos não entenderam. Leia. Não por obra, Tito, capítulo 3, versículo de número 5, tá bom? Não por obras de justiça praticada por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ora, diz que isto aconteceu no madeiro. Era preciso alguém botar a mão em alguém para que o lavar regenerador do Espírito Santo viesse? Disse Paulo, não. Versículo de número 6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A pergunta que eu faço é, quando houve esse derramar, o Espírito Santo que foi derramado só o Espírito Santo e a unção ficou no céu, dependendo de um homem para colocar o Espírito Santo dentro do homem, ele coloca a mão e depois ele diz, agora vem a unção, o Espírito Santo já está, agora vem a unção. Meu amado, quer me dar um nariz de palhaço? Que graça é essa? Que evangelho é esse? Quer me enganar, me dá bala. Todos nós, todos, temos a unção que vem do santo. Ninguém é mais poderoso do que ninguém. Não existe esse negócio de eu tenho uma unção dobrada, você não tem, eu vou passar minha unção para você. Que é isso aí, detentor de unção, é isso? Comprar a unção? Unção de carteira assinada? Aonde tem isso? Que é isso aí? Tá vendo aí, meu amado? Negócio é esse aí, tá vendo aí? Feitiçaria é essa aí? Quem foi que enfeitiçou vocês? Olha o evangelho sendo pregado aí, meu irmão. Olha o que é que diz o versículo 5 aí, gente. Esperta, não por obras de justiça praticada por nós. Tem nada a ver comigo. Geraldo não tem unção para passar em ninguém.
Você não tem unção para passar em ninguém. Se liga, abençoado. Se liga. A unção é dele. Já foi derramada. Todos, é filho. Todos têm a unção que vem do santo. Leia. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós. Derramou ou vai derramar quando o homem botar a mão? Aqui diz que derramou. Derramou por meio de quem? Eles dizem que é por meio de um pastor, por meio de um bispo, por meio de um apóstolo. O Evangelho diz que foi por meio de Cristo. Quem recebe isso aí? Você tem a unção que vem dos santos. Agora, se o Espírito Santo já foi derramado, e claro que ele não deixou a unção num saco de presente, quando ele veio com tudo que tem para dentro de você, morar no teu espírito. Você precisa da unção de homem, da imposição de mão, que o homem passe óleo, que recita um mantra, rei da barrou, da rabada reis, da banai. Você precisa disso. Não seja sincero, você precisa disso. Então acredito que depois desse vídeo, que você vai compartilhar, dar o seu like, você vai ajudar muita gente a sair debaixo da mão desses bruxos e desses feiticeiros. O cara acaba de limpar o nariz, de tirar um pedaço de carne do dente, bota a mão em cima do homem e diz assim, eu passo a minha unção. Só se for unção do CC, que não tem unção nenhuma para passar. Que é isso aí? Aquele joguinho? Passaralho, quem me deixe eu passar. Se não for o da frente, vai de ser o de trás. Aí vinha com a pedrinha e cantava. Qual é a cor do seu namorado? Branco, preto, louro ou moreno? Aí, pô, jogava uma pedrinha. O que é, meu amado? Que brincadeira é essa de mau gosto? Está invalidando a obra da cruz, porque se eu colocar a mão numa pessoa para passar a unção dela, eu estou dizendo que isto aqui é uma mentira no Evangelho da Graça de Deus. Estou dizendo que o derramar do Espírito não aconteceu na sua vida, que a unção que você tem não vem do santo, tem que ser de Geraldo. Pode parar. Então isto é negar, é dizer que a obra de Cristo está incompleta, que o Espírito Santo não está na vida da pessoa e que o Espírito Santo desceu do céu, entrou na vida da pessoa e deixou a unção lá em cima. E agora é o homem que vai completar esta obra, que até então ela andou até aqui gritando, se este barco não virar, olê, olê, olá. Aí, dado determinado momento, o homem pega ele e diz, não vira não, você vai receber agora a unção do Espírito Santo. Não se permita o engano. Não deixe ninguém colocar a mão na sua cabeça. Não deixe ninguém colocar a mão na sua cabeça e dizer, eu te consagro, você tem o Espírito Santo, que tudo isto é mentira. Pode ter certeza que por trás disso está um domínio opressor, alguém que quer se dizer que é alguma coisa quando na verdade não é nada. Que toda pessoa que tenta invalidar esta obra perfeita de Cristo, toda pessoa que quer dizer que ela tem a unção para passar por uma pessoa, que ela é detentora da unção, ela se coloca no lugar de Deus. Ela se coloca mediadora entre Deus e o homem. Ela invalida, ela insulta a obra perfeita de Cristo. E a outra pessoa fica submetida a esse tipo de paganismo, a esse tipo de feitiçaria que na graça de Deus nem se deve nomear entre nós. Em graça é Ele. A obra está perfeita, a obra está completa. O culto é racional com entendimento. Os ignorantes vão enganar e continuar sendo enganados. Amanhã, às 5h20, estamos de volta com uma palavra de encorajamento logo pela manhã, 5h20. Amanhã é dia de maratona, 5h20, manhã de confissão de fé, 8 horas, está eu e Jaqueline Moraes, coisa linda de papai, às 8 horas da manhã, no Graça Sem Retoque. Corre lá e se inscreve, nós vamos ter uma palavra agradável amanhã, ao vivo, depois, se você puder assistir depois. 11h40 eu estou de volta, às 20 horas o pau quebra de novo. Assim é,
Um grande e caloroso abraço do teu irmão Geraldo Moraes. Melhor noite.